Fala aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos falar do Palmeiras, né? Que jogo ganhou pro Mirassol 1x0. 1x0 ferrado, mas ganhou, não importa. E vamos ver também informações sobre reforços aí, né? É um trechozinho do Mil Grau ali, né? A galera trouxe informação sobre aí, reforços, John Ares, Almada. Se liga aí, ó. Então, sem mais delongas, chega mais, vamos ao vídeo. Do Palmeiras, que ganhou do Mirassol 100%, líder do Campeonato Paulista, ganhou do Mirassol por 1x0. Foi econômico, mas ganhou. O Palmeiras está indo do jeito... 1x0, né? Tá indo do jeito Abel, né? Triplo 1x0, 3 jogos, 3 Mas ganhou, tá aí? Não, é do jeito Abel, o Abel 100%, inclusive antes do jogo, depois do jogo, na coletiva. Dentro de campo, o Palmeiras teve um único problema, né? Que a gente precisa ver qual vai ser a gravidade, que é a contusão do Vitor Roque, que pode ser muito séria para o resto da temporada. Já tem o Andrés Pereira, que vai ficar 3 semanas fora. Já tem o Andrés Pereira. A questão do Palmeiras esse ano, antes a gente via uma divisão muito clara. Então tinha o grande fã-clube de qualquer coisa que o Abel falasse, e contra a imprensa, contra as outras torcidas, contra um torcedor mais crítico. O Abel tá sentindo nesse começo do ano uma coisa que ele nunca sentiu, que é uma rejeição de parte da sua torcida. Começa um pouco. Não é mais um lance político, é uma parte da torcida que não, você vê as redes sociais, setorizada, é organizada, e já tem essa discussão com a presidente. Acho que a organizada e usava o Abel como instrumento. Então, eu acho que a organizada de antes tem uma questão que vem lá da Leila, do fim do aporte financeiro para o Carnaval e de outras questões que vêm dali, mas em relação ao Abel tem muito a ver. Você acha que agora é desempenho que entrou no jogo? Não, eu acho que é desempenho e postura. Você pega as redes sociais, que é um recorte que não é do grande, né, dos 12 milhões, 16 milhões de torcedores, mas que não é organizada, desde a coletiva de imprensa, de que o campeonato estava entregue, depois a coletiva do asterisco, depois falar e desmerecer o que ele desmereceu, e principalmente o programa jornalístico do Sport TV, que expôs bastidores do que foi o Palmeiras no ano passado, um ano em que o Palmeiras não venceu nada. Tanto que ontem na coletiva ele estava respondendo sobre 700 milhões e a contabilidade criativa. Não, o Palmeiras não investiu 700 milhões. Eu vou explicar para vocês como funciona. É 700 milhões em 5 anos. Então é aos poucos. Então a gente não pode discutir o investimento do ano passado. Ou pode discutir o investimento e o Flamengo investe mais e era favorito, ou não pode investir em investimento. Porque também do Flamengo você não contrata para um ano só. Então, acho que ele tá patinando em algumas coisas. E, além de tudo, a gente vê uma coisa que a gente não via. A própria Leila e a microfone para dizer que o Palmeiras não chutou nenhuma bola no gol, então não pode reclamar na final da Libertadores. Nós não estamos acostumados, talvez, com franqueza, né? Falar não, mas nem ele, como a presidente falou, como o Abel falou, e agora a torcida está se manifestando. Acho que essa dificuldade de digerir essa situação nova, que é todo mundo, de repente, falar o que pensa e não ficar com meio termo. Mas acho que ele era bem blindado disso. Agora, independentemente dessa história do Abel, eu vejo que o Palmeiras é o que está usando o Campeonato Paulista da melhor forma. Está colocando a garotada para jogar. E vai descobrir gente boa aí, não tem a menor dúvida que vai ter gente que está jogando esse Paulista, como a gente viu no ano passado o Alan começou a jogar, foi no Campeonato Paulista, vai ter gente que vai aparecer e vai ser importante durante o ano. Eu acho que os grandes clubes do Brasil, a grande maioria, esqueceu da categoria de base. A gente está vendo aí a Copinha. A Copinha são pouquíssimos destaques, né? O Flamengo mesmo mandou o time para jogar um Campeonato Carioca. Então, o Palmeiras está utilizando a garotada no Campeonato Paulista. E vai sair gente boa. Tem um lateral esquerdo que ontem jogou. Arthur. Bom de bola. Outros, o Larson, que eles buscaram no Goiás, saiu barato, Benedetti, né? Tem um monte de jogador. Um monte. Então o Palmeiras está esquerda que está disputando a Copinha, que é muito bom, cara. Joga com a 10, o Palmeiras fugiu o nome dele. Eduardo Conceição, 16 anos. O Palmeiras vai ter frutos e eu acho que o campeonato estadual basicamente é para isso. É para você, de repente, utilizar a sua base, dar experiência e não gastar tanto dinheiro como os times brasileiros estão gastando. Por exemplo, o que gastaram no Facundo foi um absurdo. Deixaram o Rony embora. Se você pegar os números dos 2 últimos anos do Rony e pegar os números do Facundo, você vai ver, o Rony era muito mais barato e dava mais retorno. Uma coisa que a Marília falou, que a torcida pegando no pé de algum jogador é aquela coisa, prazo de validade, que infelizmente só acontece no futebol. A gente vai fazer mais uma parada no apito final, na volta. De John Ares. Antes de tudo, Nino, né? Vamos falar do Nino aqui, antecipar uma informação do Nino para vocês. Qual que é a grande questão? O Palmeiras, sim, tem negociação com o Nino também, né? Tem ali as tratativas com o Nino, só que é um negócio não tão adiantado, igual o John Ares. Tem ali o entrave com os Zenit. E qual que é o grande problema aqui hoje? O Nino
nos próximos dias, essa semana a gente vai ter aqui uma definição da negociação. O que pega hoje? O staff do Nino, o pessoal que cuida da carreira do Nino, uma coisa que está pegando na negociação, é o mesmo pessoal que cuida da carreira do Claudinho. Eu não vou citar nomes aqui, né, gente? Vocês podem dar um Google e olhar isso aí, mas o pessoal que cuida da carreira do Nino, o staff do Nino é o mesmo que cuida da carreira do Claudinho, e não há uma boa relação entre Palmeiras e esse staff, justamente por aquele imbróglio do Claudinho. O Claudinho estava certo com o Palmeiras. Você tinha uma carta do Zenit confirmando o negócio. E no fim das contas, o Palmeiras perdeu o Claudinho pro, acho que foi Al Sadd, né? Aquele time que o Abel lá assinou o contrato. Acabou perdendo o Claudinho para esse time. E aí depois ficou uma coisa como se o Claudinho tivesse passado o Palmeiras para trás, né? Pelo menos esse é o lado do Palmeiras. O Claudinho disse outra coisa. Dê um Google que você vai ver que realmente a informação é verídica e são as mesmas pessoas que cuidam dos dois jogadores. Perfeito, senhores? É uma informação. É uma informação. E vamos falar de John Arias, que eu sei que você está nesse vídeo por causa do John Arias. Vamos dar um recado muito importante para você que é torcedor, que tá para lá e para cá, que usa carro. Isso aqui é utilidade pública para quem é motorista, tá, meu amigo? E principalmente para quem é motorista. Aqui algumas informações a respeito. E funciona da seguinte maneira: John Arias e Palmeiras, está tudo certo. O que está travando o negócio é a assinatura, é só a assinatura. Está tudo certo, está tudo alinhado entre Palmeiras e John Arias. Realmente o negócio está perto de acontecer, muito perto de acontecer, e tem a questão da cláusula do Fluminense. Nós inclusive, apuramos aqui com o jornalista Wilson Delissola. O Wilson Delissola, que é um grande jornalista, você pode inclusive pesquisar as credenciais dele, trabalhando nos principais veículos do país, ele que atualizou a gente dessa negociação, como que está o status da coisa, né? A gente vai trazer alguns detalhes aqui para você. Ele já publicou, inclusive, que o Palmeiras já entrou em acordo com o Wolverhampton também, tá? Com o Wolverhampton também, e que o Arias chega por 14 milhões de euros. Seria 14 milhões de euros com contrato de 5 temporadas e um salário de 1,3 milhões. E ainda tem uma outra questão nesse negócio. Caso o Palmeiras, isso é um acordo entre Palmeiras e Wolves, tá? Caso o Palmeiras vendesse o John Arias acima de 14 milhões de euros, os Wolves ficariam com 30% do excedente. Por exemplo, comprou por 14, o Palmeiras vendeu por 18, que é muito difícil, né? Essa é a real. Vendeu por 18, o Wolves ficaria com 30% desses 4 excedentes que o Palmeiras lucrou, por exemplo, numa negociação. Então tem esse acordo com os Wolves também, isso é detalhe de contrato. E ele ainda também passou para a gente que o modelo seria em 3 parcelas. 8 milhões de euros agora, 3 milhões em abril e 3 milhões em junho. Então, senhores, isso ainda precisa ser assinado. Isso é informação de bastidores. Atualmente, é só assinar e anunciar. Só assinar e anunciar. Mas vou ser honesto para vocês. Enquanto não tiver anúncio, enquanto não tiver o verde no branco ali, é uma informação deles, tá? Eu tento ser 100% muito honesto com vocês. Não estou cravando nada aqui, mas é uma situação bem adiantada entre Palmeiras e Arias. E tem uma... E outra, janela de transferências a todo vapor, podendo chegar jogadores, podendo sair jogadores. Facundo Torres recebeu uma proposta do Austin dos Estados Unidos. Nessa janela já saíram o Aníbal Moreno, que você falou que é reforço, né? Não contar com o Aníbal é reforço. Mikael também saiu, né? Por empréstimo. 2 reforços. 2 reforços, né? E o Palmeiras contratou o Marlon Freitas, está no mercado por um zagueiro, aí se fala do Nino, do Zenit, e está no mercado também por esse meia ofensivo. Aí se comenta bastante o nome do John Arias, Piperno. Bom, então vamos por partes. Uma vez, no campeonato de 2021, também o ano passado, eu achava muito melhor para o Palmeiras ser eliminado nessa fase de classificação aí. E muita gente achava uma vergonha e um absurdo. Porque ele era o campeonato do ano lá da pandemia, estava todo espremido e foi realmente um período houve lá um período entre uma final de Libertadores e outra em que o Palmeiras perdeu muitas competições, taças e tal, porque realmente o time não tinha mais condição de jogar. O ano dos 90 e poucos jogos. E o ano passado, o Palmeiras e naquele ano o Palmeiras só conseguiu a vaga para o mata-mata porque o Novo Horizontino perdeu um monte de jogo em sequência no final. O ano passado o Palmeiras estava quase fora, Ponte Preta com as mãos na vaga, e a Ponte conseguiu a façanha também de perder muitos jogos no final. Acabou perdendo não só a vaga, como depois, né, um período difícil. E o Palmeiras se classificou com um gol em cima da hora lá contra o Mirassol. Gol do Alan, por sinal, né? Foi. O Palmeiras ganhou em Mirassol de 3-2. Aquela classificação, então agora
Austin aí fez uma proposta de 10 milhões de dólares, pela minha apuração. Saiu lá no New York Times primeiro 9 milhões e meio de dólares. Eu apurei ontem 10 milhões de dólares pelo Facundo, que o Palmeiras contratou no ano passado, que já chegou do futebol dos Estados Unidos. O Palmeiras pagou 12 milhões de dólares e agora pode vender ele para os Estados Unidos por 10 milhões de dólares, o Facundo Torres. E aí eu não concordo muito com o discurso do Abel em entrevista de dizer que os grandes clubes, os melhores da Europa, eles contratam os jogadores, né? Jogador pronto que está lá nos grandes da Europa. Entre o Facundo Torres, contratar o Facundo Torres e utilizar a base, que tem Alan, que tem Riquelme Felipe, que o Palmeiras revelou há pouquíssimo tempo Kevin, revelou Estevão, se você puxar ainda tem Wesley, ainda tem Gabriel Veron. Os clubes da Europa a todo momento vêm buscar esse jogador no Palmeiras, que é a melhor categoria de base do Brasil. Principalmente esse jogador de lado de campo, atacante do 1 contra 1. Eu não consigo entender. Eu acho que para utilizar, para contratar o Facundo, o Sousa, eles têm que ser muito diferentes dos jogadores que o Palmeiras tem na base, Vamp. Tem um negócio assim, né, Pedro? Você falou o Facundo Torres, ele é convocado direto para a seleção uruguaia, né? Sabe que um país pequeno, o Uruguai, a população é menor do que a Zona Leste de São Paulo, né? O país. Você vê o Sousa, ele é titular da seleção paraguaia, vai estar na Copa do Mundo. O Torres sempre está sendo convocado, Emiliano Martins. Mas se o Palmeiras recebeu mesmo essa proposta de 10 milhões de dólares e comprou por 12, eu vendia correndo. Porque não deu certo. Ele tá aí, começou alguns jogos. E ela teve várias oportunidades, viu? Mas não... 60 e poucos jogos. Então, mas não é aquele negócio que cantou, Pedro. Que o Mauro outro dia falou aqui, que faz a diferença. Essas contratações todas, quem é o que faz a diferença? Eu tava vendo o John jogando contra o Corinthians. Ele se tornou o craque do Red Bull Bragantino, o Elinho também, que saiu de São Paulo. E o Red Bull vai comprando e vendendo. O John tá para ser vendido aí pro Zenit também, né? Sim. É outro jogador, cara. Eu digo, porra, onde estava esse John que não jogou essa bola no Palmeiras? Ele com a camisa do Red Bull Bragantino? O engraçado é que o Abel enxergou potencial nele, mas não soube utilizar o potencial Às vezes é isso que vai perder. Alguns jogos dá mais oportunidade, mais rodagem. Por exemplo, classificou agora. Tem aí vários atletas ali da base que pode ir ser lançado em jogos. Eu estou classificado. Então, se chegou mesmo essa proposta, ele vai estar botando para uma liga que ele jogou, ele conhece, a Copa do Mundo é lá. Ele deve pensar também em ir para a Copa do Mundo, né? Vai querer. No Palmeiras, provavelmente, ele não vai ser titular. Não vai jogar. Não vai jogar. Então, se o Palmeiras achou 2 anos depois dos 10 milhões, tá pago. Pessoal, a situação atualizada pelo GE, vou tirar vocês aqui, que é do GE, ó. Globo Esporte. Globo Esporte não posta nada que não seja verdade, né? Só para confirmar aqui o caso do John Arias mesmo, né? Tá rolando essa conversa aí. Já tinha visto mais cedo, não quis falar. O GE revela, né, que o Palmeiras terá um concorrente nacional, caso avance nas negociações, Fluminense, né? Isso já é fato. O ex-clube do meio atacante colombiano tem uma cláusula de preferência para a compra, mas tem que ter dinheiro, mano. Tem que ter dinheiro para pagar. Se o Palmeiras pagar o que o Wolverhampton quer, beleza. Ele vem pro Palmeiras e fim de papo, né? E a venda para o Wolverhampton foi fechada ano passado nos seguintes moldes, né? 22 milhões de euros, cerca de 142 milhões na cotação da época, por 90% do direito do colombiano, sendo 17 milhões de euros, né? Cerca de 110 milhões fixo e 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões variáveis de acordo com metas. O Fluminense ainda tem 10% do direito sobre uma venda futura. Então, caso o Palmeiras compre, o Fluminense ainda vai ganhar 10%. O Fluminense é o seguinte, não tem dinheiro para contratar e tá tipo querendo atrapalhar a vida do Palmeiras, né? A equipe do Arias, né, é lanterna no campeonato inglês e tal, e tá difícil, né, continuar lá. E o GE revela que o Almada, né, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, joga menos no Atlético. A imprensa espanhola passou a citar a possibilidade do clube negociá-lo, pensando em outras contratações. O valor citado para o negócio é elevado, 20 milhões de euros, cerca de 125 milhões, por 50% dos direitos econômicos do jogador, né? A janela de transferência no Brasil ainda fecha dia 3 de março, ainda falta mais de um mês. Então, essa situação que o GE trouxe aí do Arias e do Almada, beleza? Espero que você tenha gostado do corte, das informações. Crédito aí, né? Link na descrição, caso você queira assistir o canal original.
link na descrição. Obrigado a todos. Se inscrevam, deixe seu like, comente suas opiniões nos comentários, beleza? Abraço a todos e até amanhã.